Eu diria que os palestinos eles são descendentes dos cananeus, porque existe uma semelhança muito grande, né, no comportamento, nas práticas pecaminosas, né? Os cananeus foram os primeiros nativos da terra de Canaã, foram os primeiros habitantes dali da terra de Canaã. E esta terra Deus deu à descendência de Abraão por herança, né? Então a terra de Palestina é uma herança de Israel. E Deus fez uma aliança inviolável com Israel. Quando Josué toma posse da terra de Canaã, Deus ordenou que Josué, o substituto de Moisés, exterminasse os povos cananeus. E Deus proibiu também que Israel, né, que o povo de Israel, que os hebreus fizessem qualquer tipo de intercâmbio cultural com os cananeus. E que Josué exterminasse todos esses povos e tomasse posse da terra de Canaã, e posteriormente essa terra veio a ser a terra de Palestina. A terra de Palestina. Aí os céticos, os ateus, os agnósticos fazem uma série de questionamentos, né? Como pode um Deus de amor, um Deus de paz ordenar matança até de crianças? O texto sagrado diz que a ordem de Deus era para que não deixasse escapar ninguém. Esses povos, porque esse termo cananeu abrange vários povos, não é um povo só, mas há vários povos. Aí envolve os povos, os heteus, os heveus, os gigazeus, os jabuseus, os filisteus, os hititas. E esses povos, eles eram detestáveis, eles eram abomináveis, porque eles praticavam coisas estarrecedoras. Eles curvavam-se diante de divindades pagãs e tornava desprezível o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Eles praticavam todo tipo de lascívia e licenciosidade. Eles praticavam até necrofilia. Eles matavam crianças com requinte de crueldade e apresentavam essas crianças em sacrifício às divindades pagãs. Foi em razão disso que Deus ordenou que Moisés exterminasse os povos cananeus. Aí você observa a semelhança que existe entre o comportamento dos cananeus e o comportamento dos palestinos. Aí você pode constatar que esses conflitos na Palestina, envolvendo os palestinos e Israel, têm as origens históricas nos dias de Josué. Se você analisar esses conflitos que ocorrem na Palestina, no ponto de vista profético e escatológico, você vai fazer algumas constatações. Primeiro, o antissemitismo esteve presente em vários períodos da história, né? E o antissemitismo é uma manifestação de xenofobia, né? Aí envolve ódio contra os judeus, preconceito contra os judeus, aversão contra os judeus e práticas cruéis contra os judeus. Então os judeus esteve disperso em vários períodos da história. Foi em razão de várias dispersões que o povo judeu teve que desenvolver um senso de adaptação cultural, porque eles sofreram várias dispersões. Aí você vai constatar o seguinte, que há uma semelhança muito grande entre o comportamento dos palestinos hoje
e o comportamento dos cananeus. Esses dois grupos, né, o Hamas e o Hezbollah, são grupos islâmicos extremistas e antissemitas. Eles têm aversão a judeus. Observe que eles praticam muitas coisas que os cananeus praticavam. Eles estão matando crianças com requintes de crueldade. Eles estão praticando até necrofilia. E isto a Bíblia chama de lascívia ou de licenciosidade. São práticas que Deus abomina. Entendeu? Que Deus abomina. Esses conflitos na Palestina, eles têm causa geopolítica, econômica e religiosa. Esses dois grupos, né, islâmicos, extremistas, o Hamas e o Hezbollah, eles querem toda a terra de Palestina. Eles não querem só ali a faixa de Gaza e nem a Cisjordânia, não. Eles querem toda a Palestina. Eles alegam que os judeus indevidamente, ilegalmente, tomaram posse da região de Palestina, ou da terra de Palestina. Mas é preciso que haja uma conscientização de que Deus fez uma aliança com Israel. E essa aliança é inviolável. E Deus deu a terra de Canaã a Israel por promessa, por herança. Outra constatação que você vai fazer, se você analisar esses conflitos no ponto de vista profético e escatológico, você vai fazer uma outra constatação, que é a seguinte: esses conflitos na Palestina, envolvendo os palestinos e Israel, eles são sinais que evidenciam a proximidade da vinda de Cristo. Isto é inegável, isto é irrefutável. Esses conflitos são sinais que evidenciam de forma inequívoca a proximidade da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo é a esperança da igreja. Agora, vale esclarecer que esses sinais eles não são específicos, não. Não são específicos, são sinais gerais. Aí, respondendo à sua pergunta, se esses conflitos têm alguma coisa a ver com as profecias bíblicas e com a escatologia bíblica, sim, tem tudo a ver. Aí você pode constatar a inerrância histórica das profecias bíblicas